Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo neste canal que já vos vai acompanhando diariamente com temas e análises ou opiniões ou o que vocês quiserem chamar sobre o Benfica e hoje não é exceção. Então, hoje vamos dar continuidade àquilo que falamos há 2, 3 dias atrás neste canal também, que era quem é que eram os dois jogadores que estavam a desiludir neste arranque da temporada, na minha opinião, segundo as minhas expectativas. Aqueles jogadores que eu achava que estavam programados ter um impacto imediato e não foi assim. Escolhi um do que transitou da época passada e escolhi um que chegou neste mercado de verão. Vou fazer o mesmo para um da época passada e um do mercado de verão para quem chegou e eu acho que já teve algum impacto positivo e eu acho que já teve ou tem condições para vir a ser realmente importantíssimo nesta equipa do Benfica. Basicamente, há aqui um jogador que transita da época passada, que eu vos vou dizer, entretanto, qual é que é, e há um que eu vou deixar para o fim, que tem a ver com o mercado de verão, que é o reforço em quem eu acredito mais que vai ter um impacto grande nesta época do Benfica. Antes de lá chegarmos, portanto, fiquem até ao fim, que é para verem quem é que é. Eu acho que uns vão acertar, outros não, mas antes de lá chegarmos, queria pedir então aqui o vosso like, o vosso comentário, a vossa opinião e a vossa subscrição aqui também no canal. Ora, o primeiro nome... Vangelis Pavlidis, um avançado de quem eu gosto bastante, um avançado que quando brilhou na temporada passada na Liga dos Campeões foi comparado devido às potencial diferente, mas devido às características que tem a Benzema do Real Madrid, o Prime Benzema, e eu concordo, ou seja, é um avançado que muitas das vezes até se sacrifica em prol do coletivo, tal e qual como o Benzema teve muitos anos assim, para que o Bale e Cristiano Ronaldo e tudo mais andassem a brilhar à volta dele. E agora acontece o mesmo com Pavlidis no Benfica. Na temporada passada chegou como goleador a marcar uma média de 30 gols por época. Chegou ao Benfica e marcou muitos gols na pré-época, mas depois quando começou a temporada acabou por não conseguir ter esse volume de gols. Mas era muitas das vezes o melhor jogador do Benfica em campo. Era muitas das vezes aquele jogador que se sacrificava para que outros pudessem marcar. Aktürkoğlu, por exemplo, tem N gols que foram assistidos por Pavlidis, tem N golos que foram de movimentações de Pavlidis que arrastaram os defesas e arranjaram espaço para Aktürkoğlu aparecer a marcar. É óbvio que para o adepto mais comum é Aktürkoğlu que fica na fotografia como mais um golo, mas muitas das vezes era o trabalho de Pavlidis que fazia com que isso acontecesse. A verdade é que um avançado, e eu cheguei até a gravar alguns conteúdos para o Visão Vermelha, aqui neste canal, já agora, quem está habituado a ver esta carinha no Visão Vermelha, se calhar não reparou que este é o meu canal pessoal, então por isso é que não se subscreveu, portanto tomem atenção que este é o meu canal pessoal. Mas mesmo no Twitter e tudo eu fui dizendo que isto é difícil, ou seja, ele podia ser o melhor em campo, ele podia assistir, ele podia movimentar-se bem, podia segurar a bola, podia permitir a equipa subir, respirar, pausar o jogo. Ele faz tudo isso, é muito inteligente, mas se não marcar golos, ao fim do dia não vai ser adorado por toda a gente e vai ter aqui uma estadia complicada no Benfica. Mesmo assim, marcando acima dos 30 golos na temporada passada, porque depois fez uma segunda volta estrondosa e carregou o Benfica às costas. Mesmo assim, ainda não é adorado e há muita gente que desconfia do papel de Pavlidis no Benfica. Portanto, imaginem se ele não tem marcado os golos. Agora, esta temporada também arrancou bem, arrancou com assistências, arrancou com golos e nos últimos 2 jogos, salvo erro, acabou por não marcar, mas nos 2 jogos foi muito importante, tanto com o Chelsea como com o Porto, era ele que era a referência da equipa para que sempre que a equipa estava pressionada e não conseguia ligar o jogo cá atrás, batiam na frente e Pavlidis tem a capacidade de segurar a bola, esperar, aguentar a carga, esperar que cheguem os extremos, que cheguem os médios para ele depois tocar de frente ou virar a bola para o outro lado. A parte dele ser praticamente ambidestro, ou seja, a parte dele jogar bem com os 2 pés, também ajuda bastante, mas é um jogador muito inteligente na forma como se movimenta. Para muita gente, eu acredito que Pavlidis não seja o avançado fantástico, porque se calhar muita gente ainda tem aquela imagem de avançado, como por exemplo um Jardel, como um Cardoso, que eram jogadores de área, em que não perdoavam à volta da grande área. Pavlidis não é esse jogador, muitas das vezes acaba por ser até se calhar ali um pouco perdulário, mas acaba por ser aqui um jogador que tem muitas mais coisas que esses jogadores não davam. E no futebol de hoje em dia é essencial ter os jogadores muito completos, ou seja, um avançado, por isso é que já não há, nós vamos olhar a toda a volta por esse mundo fora, e o avançado estaca, o avançado Pinheiro que está lá só para encostar bolas, já não existe.
O mais próximo disso é o Haaland e não está nem perto daqueles do antigamente como um Peter Crouch ou um Jardel. Não está nem perto. É alguém que também consegue baixar, aguentar cargas e ajudar a equipa. Agora, mas diria que é talvez o exemplo mais próximo, mas não há muitos mais assim na alta roda. Mesmo agora vamos jogar com o Newcastle. O Newcastle empatou ali muito dinheiro em Voltemade, acho que é assim que se pronuncia o nome do jogador que chegou da Alemanha para a Premier League, mas é um jogador que, apesar de ter 2 metros, ser fininho e marcar muitos gols de jogo aéreo e até com os pés, é um jogador habilidoso, é um jogador que baixa para ligar, é um jogador que se associa muito bem com o resto da equipa. É cada vez mais essencial. Esses avançados que as pessoas procuram, que só fazem golos, esse avançado praticamente já não existe. Portanto, Pavlidis é um avançado moderno, com movimentações muito inteligentes, sacrifica-se imenso o jogo com o Porto, então foi de um sacrifício brutal para o avançado grego. Não tinha jogo, não tinha colegas perto dele muitas das vezes, mas ele baixava, ele chegou aos 90 minutos a fazer um corte dentro da área do Benfica numa transição defensiva que foi ele que veio atrás dos jogadores do Porto. Portanto, é alguém que tem tudo para ter acabado muito bem a temporada passada, fez uma boa temporada, acabou muito bem a temporada passada e começou esta também. Começou ali nos primeiros 2-3 jogos, começou algo trapalhão, mas depois os gols trouxeram-lhe confiança e tem vindo aqui a melhorar o seu jogo de jogo para jogo e eu acho que vai ser uma das peças muito importantes também nesta temporada. Agora, também me parece que é daqueles jogadores que sobe o seu jogo e sobe os seus índices de confiança, nomeadamente na finalização, quando a equipa também sobe. Basta lembrar a temporada passada, sacrificava-se, os outros marcavam, etc, etc, etc. A partir de janeiro o Benfica ganhou a Taça da Liga, o ânimo subiu um bocadinho e o Pavlidis veio ao de cima e teve ali meses incríveis ao serviço do Benfica. Agora, a equipa voltou a tremer, trocou-se de treinador, etc, etc, etc. E o Pavlidis baixou um bocadinho os seus índices, ainda assim consegue estar a ser um dos jogadores em destaque e não é difícil e não é fácil escolher aqui, porque a equipa não tem tido aqui grandes regularidades, digamos assim. Até, por exemplo, vamos pegar no caso do Dedic. Dedic apareceu a ser estrondoso nos primeiros 5, 6 jogos da época e depois agora caiu. E mais jogadores haverão nessa situação. Portanto, Pavlidis é aquele jogador certo que se pode contar sempre com ele. Depois o reforço que eu acho que vai ter um papel fundamental assim que o Benfica comece a estabilizar o seu jogo. E eu acho que isso vai acontecer nos próximos tempos. Acho que já houve melhoras no Chelsea, no Futebol Clube do Porto. E agora daí para a frente acho que vai haver melhoras. Mesmo que os resultados acabem por não acompanhar, digamos assim. Mas eu diria que Sudakov vai ter um papel importantíssimo. Ele não é um 10 puro. Ele não é um 10 como o João Félix, que é um jogador de chegar à frente e marcar muitos golos e ser quase um segundo avançado. Ele não é esse jogador. Ele é mais um médio, ok? Ele não é um 10 que é quase um avançado. Ele é um 10 que joga a 8. Ele gosta de vir abaixo, gosta de pegar na bola, ver o jogo de frente, encarar o jogo do meio campo para a frente e não à volta da grande área. Não é um 10 de receber a bola de costas para a baliza perto da área adversária. É, digamos assim, um jogador que pode ser um 10 jogando a 8, jogando perto do meio campo do Benfica. Depois ele pega na bola, tem capacidade para pegar na bola e partir em condução para cima do adversário e até tem capacidade de drible para tirar o adversário da frente, mas é sobretudo mais um jogador que o Benfica tem para ligar o jogo. E no arranque da temporada, ainda com Bruno Lage, deu para perceber que Sudakov fazia muito, ou um jogador, na altura, um jogador parecido com o Sudakov, fazia falta ao Benfica. Chegou o Sudakov e nota-se, fez assistências, já fez golos e agora os únicos jogos que ele acabou, se calhar por ter aqui uma exibição mais tremida, acaba por ter sido aqui com o Chelsea e com o Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque são jogos que levam isto para um patamar físico completamente diferente, super competitivos, e ele sendo um criativo ou ele sendo um jogador de criação no meio campo adversário, acaba sempre por sofrer um pouco mais nesses jogos. Ainda assim, no jogo com o Chelsea subiu muito e fez uma boa segunda parte, tal e qual como a equipa, que fez uma má primeira parte e depois subiu na segunda, e com o jogo do Futebol Clube do Porto é sempre daqueles jogadores
levou muita pancada, há muitos clipes de pancada que ele levou muitos pisões, mas foi sempre aquele jogador que o Benfica tinha como referência para sair a jogar, porque é alguém que pensa mais à frente, é alguém que quando recebe a bola já sabe o que é que vai fazer com ela. Enquanto que podemos olhar, se calhar, para Luca Bacchio como um desequilibrador, alguém que vai fazer golos, alguém que vai pôr os adversários em sentido, alguém que vai ser sempre um jogador que vai levantar as bancadas através das fintas e das arrancadas que tem. Eu acho que o Luca Bacchio também vai ser um jogador que vai enervar muitas das vezes, ou seja, porque ele vai ter muitos lances que vai acabar por vir a falhar, se calhar, ali na decisão. Depois, Dedic, que consegue fazer uma jogada incrível e depois se calhar apaga-se um bocadinho, é mais irregular, também tem mais dificuldades na decisão no último terço. Sudakov é o contrário, é alguém que eventualmente não é aquele jogador que pode levantar um estádio através de uma finta ou de uma jogada que passa por 5 ou 6, mas é alguém que o Benfica tem muita qualidade técnica, tem golo, tem assistência e que tem muita capacidade para ligar o jogo do Benfica através de boas decisões. É um jogador que usa mais a cabeça muitas das vezes do que os pés. E isso é muito importante também no futebol de hoje em dia, porque o futebol está cada vez mais tático, está cada vez mais rápido também e os jogadores têm que pensar mais depressa. E nós muitas das vezes vemos jogadores que até têm uma qualidade técnica incrível, mas depois quando têm que tomar a decisão acabam por falhar. Sudakov não é assim. Tem a qualidade técnica e tem a capacidade de decisão. Portanto, eu se tivesse que arriscar, eu diria que de todos os reforços do Benfica vai haver vários que se vão sobressair. Eu gosto muito, já fiz vídeos do Barreira de Cheia, acho que é um 6 construtor incrível, mas não vai agradar a toda a gente porque não é um jogador de combate. Já vimos aqui o Rios, que não entrou bem e há muita gente que já não gosta do Rios. Também acho que não vai ser um jogador absolutamente decisivo. Dedic entusiasma nas arrancadas, mas o rendimento tem vindo a baixar. E Luca Bacchio vai ser um jogador de quantidade em vez de qualidade. Ou seja, em vez de decidir sempre bem, vai ter que ter muitos lances para depois conseguir decidir bem 2 ou 3. E não há nada errado com isso. É um jogador que o Benfica vai ter, em que se vai dar muito jeito em muitos jogos, ok? Não estou aqui a criticar o Luca Bacchio, estou a falar do perfil. Enquanto que Sudakov vai ser mais um daqueles que eu estava a falar como Pavlidis, que é um jogador muito mais estável a nível de rendimento, um jogador que se pode confiar, um jogador que pode vir a acrescentar muito e principalmente quando o Benfica precisa de criar contra blocos baixos, etc. Vai ser um jogador que toma boas decisões e que consegue jogar muitas das vezes também dentro do bloco adversário. Portanto, vai ser alguém que eu acredito que vai acrescentar muito àquilo que é o jogo do Benfica. Portanto, se eu tivesse que apostar, Luca Bacchio vai ser um jogador engraçado, vai ser um entusiasmante, mas Sudakov vai ter aqui um papel diferente no que toca aos jogadores que chegaram neste verão. De resto, são todos, acho que os reforços, só o Obrador é que eu tenho ali mais uma dúvida ou outra, de resto acho que os reforços podem ser, e o Rios também, mas acho que os reforços são todos muito úteis, mesmo quem transita da temporada passada e pegando aqui no aspecto do Pavlidis, acho que vai ter uma importância também muito grande, e estamos aqui a ver imagens de Mourinho, acho que são dois jogadores, Sudakov estava a faltar o nome, e Pavlidis, que são dois jogadores que vão jogar sempre que estiverem disponíveis, porque são dois jogadores essenciais, porque são dois jogadores muito mais cerebrais do que de lances repentinos ou erráticos, ou seja, são jogadores inteligentes e um estratega ou um treinador como Mourinho que vai muito pela parte tática do jogo e até muitas das vezes nem quer saber da parte da nota artística, nem quer saber do futebol bonito, é um treinador pragmático, portanto vai ser um treinador que vai preferir sempre os jogadores que usem a cabeça e que sejam muito inteligentes nas suas ações, e eu acho que estes dois acabam por ser isso mesmo. Fiquem aí para mais vídeos, subscrevam, comentem a vossa opinião, metam like, partilhem com os vossos amigos, bora pôr o canal a bombar. Até breve.